Arro! Energias positivas para vocês, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem, vem pra cá. A cerimônia do conhecimento vai começar agora. A quem joga a sementinha. E por favor, faz sua parte aí, meu jovem. Conhecimento é poder, é transformador. Você veio para viver o extraordinário. Mas depende das suas escolhas. E hoje o papo maravilhoso que é com essas mulheres do bom tempo. Isso aqui, ó. Hoje eu falo desse livro aqui, ó. Mulheres que correm com os lobos. Essas meninas fazem um trabalho maravilhoso de leitura, de conhecimento, de entregar esse conhecimento pra mulherada, né? A gente tá até falando que é um livro que não é pra ler, é pra estudar, pra aprender, né? E conhecimento é poder. E vamos que vamos. Aqui do meu lado, amiga Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo jóia, Thiago. Obrigada aí pela oportunidade de estar falando desse projeto, que é um projeto tão maravilhoso e que fez tanto bem para várias mulheres. Não só para quem frequenta, mas como para a gente da organização também. Cada leitura que a gente faz, a gente volta renovada, volta transformada. Maravilhoso. Eu fico feliz de revelar a vocês. Nós fizemos lá uma série de programas lá, falando de cada capítulo lá na Ativa FM, depois lá no Facebook, que lá tá os bate-papos, foi muito legal, para mim foi muito interessante também. E é isso, né? Conhecer o universo feminino, exatamente. Todos nós temos esse lado feminino. Exatamente. Pai, já mãe, diria Pepeu, aqui, né? Já Pai, diria mãe. Pepeu Gomes. Vamos que vamos, minha amiga Lisbela. Tudo bem, Liz? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Aqui mais uma vez para a gente poder falar um pouco sobre o livro, né? Esse trabalho magnífico que o livro faz e que o clã também oferece, né? Esse trabalho dessas leituras que a gente proporciona para as mulheres se conhecerem, se baterem, se chorarem também. Se acolherem, né? Se acolherem e a entender um pouco, perceber um pouco como que é viver nesse mundo da mulher. Eita, hoje o papo vai ser maravilhoso. Então, eu já convido você, tá aí, ó. Nos ajuda, vamos ser generosos. Compartilhe o conhecimento. Isso aí é a expansão de consciência e a transformação da humanidade. Já se inscreva no canal. Deixe seu comentário, nos ajuda aí. Deixe seu comentário também, que ajuda bastante a propagar essa mensagem. E ali também minha amiga Rita. Tudo bom, Rita? Tudo bem, Thiago. Muito obrigada pelo convite, né? A gente até sente falta dessas conversas, desses espaços para poder divulgar o trabalho do Clã das Lobas do Cerrado. Esse trabalho é um trabalho de leitura, são encontros quinzenais e a gente faz a leitura que a gente chama terapêuticas, porque no final, ao você contextualizar o conteúdo do livro das mulheres que correm com os lobos, com o dia a dia nosso, ele é muito rico e mostra sempre que a gente não está sozinha. Essa fantasia de sermos mulheres guerreiras, de mulheres, tudo, ele vem por terra, porque na verdade a gente tem uma força que a gente não usa. E quando a gente fala do arquétipo da mulher selvagem, é justamente isso que a gente resgata a nossa força. E nessa força é o ser feminino. E esse ser feminino, por si só, ele carrega uma grande mensagem que as pessoas confundem como ser essa mulher maravilha, como ser guerreira. Não basta você simplesmente ser a mulher selvagem, a mulher natural. É como você falou, é a gente ser o que a gente nasceu para ser. Né? Nós nascemos para viver o extraordinário, mas as nossas decisões diárias nem sempre contribuem para isso. Verdade, escolhas, né? Muito bacana. Mas o que te levou? Como é que você conheceu o livro e adentrar esse projeto aí do Clã das Lobas? Bom, eu conheci esse livro, acho que em 2016 ou 2017, a Rita estava também no grupo, era um outro grupo, né? Era Clã Toca das Lobas, se eu não me engano. Sim. A pessoa fez a tese de conclusão de curso da Unipaz, ela fez em cima desse grupo que se reunia, né? Então, foi meu primeiro contato com o livro já nesse sistema de leitura coletiva. E, para mim, fez muito sentido. E era engraçado porque eu me despencava aqui de Taguatinga para ir para o Plano, né? Nessa época, era ali no setor de indústria gráfica, se eu não me engano. Para fazer essa leitura. Eu falei, gente, por que é um livro tão rico, né? Tantas mulheres, assim, era um grupo um pouco menor, mas por que não levar isso para outros espaços, né? E aí a gente resolveu fazer a viagem inversa, aliás, não mais viajar, a gente fazia a leitura em Taguatinga.
E aí foi quando a gente criou o Clã das Lobas do Cerrado, com o primeiro polo de leitura presencial em Taguatinga. Você falou que fez muito sentido para você. Por que fez muito sentido o livro? Olha, porque realmente é um livro que bota a mulher para refletir, bota a gente para pensar se realmente a gente está no lugar certo, está no papel certo. Então é um livro que quebrou muitos paradigmas para mim. Muita coisa que tinha sido construída, né, que não só para mim, eu acho que hoje a gente pode falar que isso quebra um paradigma para várias pessoas que têm contato com o livro. Às vezes a gente é condicionada a acreditar em certas histórias. Quero contar Que, as que nos contaram, né? Quando a gente era criança. Exatamente. Quando eu falo exatamente é nessas crenças limitantes. E quando eu tive o primeiro contato com esse livro e com as trocas que aconteciam, o que eu mais achava interessante é porque a gente pode ler um trecho e depois as meninas vão pegar um trecho para fazer uma leitura esporádica. Eu posso ter um olhar, a Rita pode ter um, a Liz pode ter um, você pode ter outro. Podem ter várias percepções acerca do mesmo pedaço, do mesmo trecho lido. E isso enriquece. E a gente vê o posicionamento da outra ali, já que é um grupo exclusivamente feminino, né, que se reúne para ler o livro. A gente ter esse conhecimento da outra, ter esse outro olhar, ele amplia a nossa consciência. É literalmente uma expansão de consciência. E é interessante, né? Porque, para quem não sabe, eu e minha esposa estamos falando do Barra de Axis, né? E o Axis faz esse convite, né? Fala que não existe exclusão, existe agregar, né? Por exemplo, seu ponto de vista com o ponto de vista dela vai somar um novo ponto de vista. Sim. Com mais informações. Porque a gente está nesse mundo, sim, só tem um caminho a ser seguido, não. Né? Na verdade, não existe certo e errado. Existe essas percepções, essas experiências que vão ajudar, né, um ao outro a se desenvolver, né? Inclusive, é um dos nossos, vamos dizer assim, das nossas regras, né, que o não julgamento. O princípio. É um dos nossos princípios. Eu gostei, a palavra me fugiu. É isso, é um dos nossos princípios, o não julgamento. Então, assim, ali não tem um que deva prevalecer, um entendimento que deve se sobrepor, né? Nem tem como dizer que Clarissa, quando pensou no livro, pensou dessa forma. Ela escreveu dessa forma, mas a gente não sabe. Eu tô em homenagem ao livro, Barba Azul. É? Agora. Essa não tá muito azul, não. Mas eu vou falar para você que a gente não tem hoje, talvez, ela lendo o livro, ela tenha outras percepções, outra visão. Então não tem outros olhares, sem certo e sem errado. Rita, quando você fala mulher selvagem, o que é essa mulher selvagem? Você acha que a mulher não tá selvagem hoje, não? Não, porque quando a gente fala em mulher selvagem, normalmente as pessoas pensam que é uma mulher que briga, é uma mulher rústica, uma mulher encrenqueira. Não, ela é selvagem pelo seu estado natural. A gente não fala assim, aquela mata é selvagem, quer dizer que ela nunca foi penetrada, porque ela nunca houve intervenção humana ali, ela segue o processo do intocável. Então, essa mulher selvagem é a mulher in natura. E quem é essa mulher in natura? Ela é principalmente, a força dela é o quê? É a intuição, é a criatividade. Uma mulher que tem a sua criatividade podada, ela perde o seu vício, a sua energia fica minada, porque a essência natural da mulher primitiva é a intuição, é a criatividade, é o cuidar do seu núcleo, é até o cuidado com ela e com o outro, não é só com o outro. O movimento da mulher selvagem é cuidar do outro a partir de si, e não o inverso. E essa construção que a sociedade fez, tanto do papel feminino ou masculino, de energia masculina, energia feminina, toda essa questão, ela influenciou negativamente essa divisão, a interpretação dos papéis. A mulher, enquanto no papel de mãe, ela é mãe dos filhos, ela não é mãe do marido, ela não é mãe dos pais. Ela é simplesmente mãe dos seus filhos. Quando ela é filha, ela não exerce outro papel. A filha em relação à mãe e o pai, ela não exerce papel trocado. O que a gente vê, eu aprendi muito nessa leitura, e já vai fazer 9 anos que eu estou fazendo esse trabalho, é que eu ter o meu papel e eu não observar a minha essência, simplesmente faz com que eu atue de forma errada e até negativamente. Eu contribuo, interfiro no meu crescimento e dos outros
de forma negativa. É verdade, fiquei desequilibrado com esse sistema, né? Exatamente. Liz, e como é que chegou pra você aí as mulheres que correm com os lobos? Lobos, né? Bom, para mim chegou através do convite da Márcia, né? Que é a Márcia que fica levando a gente para esses lugares. Esses trem? Esses trem. Eu sou a que leva para um bom caminho. E aí, sempre me convidou, eu sempre fugindo. Eu ainda tinha um lado meio julgador das mulheres, né? Sempre as problemáticas, não sei o quê, e sempre evitei. E um dia eu resolvi ir para a leitura e está reverberando até hoje. Desde 2019, né? Acho que foi 2019. Foi 2019 que eu fui. 6 anos. E aí, então assim, até hoje reverbera o primeiro encontro, porque foi totalmente diferente, assim, foi uma desconstrução dos meus julgamentos, de tudo que eu tinha. Então, a escuta, e olha que eu já trabalhava com terapia. Escutar, entender, tentar, assim, compreender, ter as percepções para poder não julgar tanto. Né? No julgamento. E foi muito maravilhoso. E aí eu fiquei com as meninas, né? A gente está com um projeto. E é maravilhoso participar, é maravilhoso ler. O livro trouxe muitas outras compreensões para me ler até outros livros. Né? Traz isso para a gente. E aí, como eu tinha falado para você, é um livro de cabeceira, é um livro de leitura. Eu sempre pego o livro para fazer leituras aleatórias, né? Faço uma mentalização e peço abro aqui e vem sempre um tapa, né, querido? Sempre vem um tapa. Pegando um gancho um pouco o retorno à vida feita à mão à cura dos instintos feridos. Pois é. Quando a Rita estava falando do mulher selvagem, a minha percepção de mulher selvagem é a mulher nua. É como a gente veio ao mundo, crua. Então, o livro, ele traz muito isso pra gente. É quando a gente tira a roupagem, as nossas funções, as nossas crenças, desnuda de tudo que foi colocado na gente. E a gente é a gente verdadeiramente. Então, assim, é a diferença que traz do livro da Mulher Maravilha, da Mulher Guerreira, que não é. Por trás da Mulher Guerreira e da Mulher Maravilha tem uma exausta. Mas por trás de uma mulher selvagem que faz a leitura do clã, tem uma intuitiva, tem uma benzedeira, tem uma bruxa. Tem uma criativa. Tem uma criativa, tem uma artista, tem uma hiper mega mãe, tem uma mulher e uma mulher plena. E é bacana, porque todas essas formam uma que é essa grande mulher, né? Eu acho que uma anula a outra. Tem mulheres que precisa ser mais benzedeira, tem que ser mais dedicada, né? Sim. Que é normal isso, né? Depende do momento, né? No início do livro, a Clarissa fala que nós somos vários seres humanos em um só. É verdade, várias personalidades, né? Vários seres humanos em um só. Várias personalidades. Mas assim, então traz isso pra gente. Então a gente começa a ter um entendimento. É fácil? Não é fácil. Né? Não é fácil. É a gente realmente se conhecer na chibatada, mas tem dias que a gente tá mais leve, tem dias que a gente tá extremamente... E assim, para você, qual foi a maior transformação, né, para você? Para mim foi poder atravessar essa fase do climatério. Chegou na hora certa para mim. Porque eu passei altos e baixos, né? Muito ruim. Tive momentos péssimos, né? Tive um burnoutzinho por aí. Fiquei muito cansada, tive muita coisa. Mental estava esgotado. E para mim o livro trouxe muito isso para mim. Trouxe esse acolhimento de falar assim. Eu sempre, até hoje, é meu mantra. Vai passar. Tá tudo certo. E vai passar. Porque tem que ser assim. Então, assim, eu sabia, vinham as respostas para mim, né? A gente tem, né, as coisas que a gente busca, os nossos conhecimentos que a gente busca. Então, eu falava assim, eu sei que vai passar isso. Então, cada vez mais forte a gente vai se fortalecendo. Então, são etapas que você vai deixando de vivenciar, que não precisam mais, ainda bem, amém? E para começar a vir novas. E as outras que vão vindo, a gente vai ficando mais leve. O livro ele fala muito do ciclo da vida, morte e vida. Mas vida, morte e vida não no sentido literal de morte física do ser.
mas de morte de sentimentos, de morte, né? De mortes e no sentido É a vida, figurado. né? A vida é Apegos isso, e né? desapegos. Apegos e desapegos. Deixar morrer o que precisa morrer. Exatamente. E deixar Eu viver acho o que bacana precisa que também no livro, né, que o coragem de encarar isso, né, não tem como a gente fugir, né, a melhor forma de a gente ultrapassar aquilo, ou vamos dizer assim, crescer, é vivenciando aquilo, lógico, com a maior maturidade possível, para entender, compreender e passar, porque vai passar, né, qualquer jeito vai passar, né. Ainda bem. E além, assim, para mim, né, o meu foco, né, tudo que eu faço, na verdade, é promover o autoconhecimento. Porque, para mim, essa é a grande chave de você tomar conhecimento, de você tomar consciência do que é. E o livro, eu falo assim, em todas as páginas, ele provoca o olhar para dentro de você. Ele olha, ele fala o tempo inteiro da psique, da sua psique. Apesar que a gente tende a olhar para situações externas, mas o convite sempre que é feita, a provocação, é você olhar para você. Porque quando eu digo, a Lisbela, para mim, trouxe um mantra dessa leitura, que para mim ele é fantástico. E eu sempre estou usando ele. Eu sou apenas uma mulher comum. Eu pensei que fosse esse mantra que ela fosse falar. Eu também. Eu sou apenas uma mulher comum. Tem horas que eu vou ter que brigar, vou ter que defender uma ideia minha, uma posição, tá tudo certo. Mas eu não vou fazer milagres. Eu vou usar, hoje, né? Hoje, esse é resultado da leitura e aprendizado, hoje eu entendo exatamente até onde eu posso ir. Porque se eu andar um milímetro a mais, eu estou invadindo o espaço do outro. E me faz ter uma postura que não é natural minha e que não tem mais eficiência. Então, o autoconhecimento, esse aprendizado que a gente tem o tempo inteiro, né? Os nossos 4 princípios, a confidencialidade, o princípio da gratuidade, a leitura presencial, ela é gratuita. O não julgar. Por que o não julgar? Nós somos 4 pessoas aqui. Nós viemos de 4 histórias diferentes. Eu gosto muito de usar assim, você tem uma garrafa, alguém está vendo o rótulo da garrafa, a logomarca da bebida, e o outro está vendo como é fabricado. Mas a gente está vendo a mesma garrafa. A verdade é que a gente tem a mesma garrafa, mas tudo tem o seu ponto de vista. Então, dentro do grupo, eu não estou falando que não tenha discussões, tá? Acaloradas, é claro que tem algumas, tem. Mas a gente sempre está olhando. Eu estou conhecendo um outro ponto de vista. E se eu me colocar nesse outro lugar, eu também chego a ter esse mesmo entendimento? Às vezes você passa a semana relutando com algo que alguém disse. Você fala, isso é uma barbárie. Só que aquilo vai reverberando dentro de você. Seja uma fala preconceituosa que às vezes a gente nem sabe que tem e tem. Uhum. Né? Às vezes o lugar indevido que a gente se coloca e a gente nem percebe que está lá nesse lugar indevido. Então, a leitura, todo mundo que vai, eu falo, chega na hora que tem que chegar e lê o que tem que ler. Uhum. Tá? Nós estamos, eu faço a leitura e esse trabalho já vai fazer 9 anos. Então, foram 2 anos só de leitura, depois começou o trabalho de coordenar esse trabalho. Eu entendi, se tudo tem consciência, esse livro ele tem consciência. E muita. Né? E muito. Então, ele vai trazer... Mais do que todo mundo aqui junto. E ele vai trazer quem precisa. E ele tem me cobrado, né? E eu acho que de uma parte do grupo, é que a gente tem que ampliar isso daqui. Atingir e por vários pessoas, né? medos, vários traumas, aí, várias crenças, esse trabalho, assim, eu vejo comigo, eu monto tudo, planejo tudo, mas não coloco em ação, não coloco em execução, entendeu? A vida acontece no campo da ação, né? E aí eu tirei agora, você está perguntando o efeito, né? Eu tirei agora, para me organizar, por conta de alguns fatos que ocorreram no semestre, muito baseado nele, eu já cheguei à conclusão. Ele não vai sair da minha vida. Então é melhor eu pegar, sabe?
Porque ele não vai sair da minha vida. Essa semana mesmo eu fiz uma projeção de como eu vou estar daqui 10 anos. Daqui 10 anos está na minha vida ainda. Entendeu? Então, assim, é melhor começar a trabalhar logo, porque Aceita senão que vai dói dar. menos, né? É assim, não vai ter jeito, sabe? Liz, ela abriu aí, lê o trechinho que ela abriu para nós. O retorno à vida feito à mão, a cura dos instintos feridos. Quando um conto de fadas termina como esse, com a morte ou a mutilação do protagonista, nós nos perguntamos como o fim poderia ter sido diferente. Em termos psíquicos, é bom criar um local intermediário, uma estação secundária, um lugar bem escolhido quando se escapa da fome. Não é demais tirar 1 ano ou 2 para avaliar os nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar os medicamentos, meditar sobre o futuro. 1 ano ou 2 é um tempo limitado. A mulher braba é aquela que está tentando voltar. Ela está aprendendo a acordar, a prestar atenção, a parar de ser ingênua e desinformada. Ela apanha a vida nas próprias mãos. Para reaprender os instintos femininos profundos, é essencial, para começar, que se veja como eles foram destituídos. Nossa, a mulher braba. Deu certinho. Nem é, né? Deu certinho. Sem julgamento. Sem julgamentos, é verdade, sem julgamento. Mas Mas aqui a gente interessante, está né? em casa. Mas lembrando até que a gente está num período, né, que propício a essa reflexão, né, Tiago? Acho que de tudo que está ocorrendo aí no mundo, e também chegando aí na época do inverno, que é justamente essa época de voltar para dentro, né, de introspecção. E a gente precisa tirar um tempo para fazer isso, né? Coincidentemente, o trecho de hoje caiu nesse pedaço que eu ali. lembrei agora de um fato com meu pai, né? Meu pai havia separado, né, no segundo casamento. E eu lembro que a fala da minha tia falou: cara, tira um tempo para você, né, para você entender, se compreender, ver o que você quer da sua vida aqui para frente, que tipo de pessoas quer do seu lado, avaliar, né, esses relacionamentos. Porque eu acho que é importante, às vezes a gente sai de uma situação, já entra direto na outra, sem fazer essa avaliação de entender, pô, foi legal, o que eu tirei de proveito, o que eu aprendi aqui, o que eu quero pra cá, né? Relacionamento, isso é fundamental, né? De que eu diga eu, que trabalho com os divórcios, estou até de férias agora, por isso que eu estou aqui esse horário, mas que eu faço audiência todo dia e a gente vê que às vezes as pessoas, elas se separam, não é por falta de sentimento, mas são por outras incompatibilidades, às vezes por falta de diálogo, enfim, são vários fatores, né? Não tem como dizer assim, é isso. E outra coisa também, né? As pessoas acham que o fim do relacionamento é terra arrasada. Eu acho que não, eu acredito que acabou, porque, como você falou, chegou um conceito de novo, mas você aprendeu algo ali, você construiu algo, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que essa questão da construção, a gente fala do honrar, né? Do E julgar, liberar. agradecer, né? O que Que foi viveu bom, com o a que foi pessoa, bom, né? Geralmente tem filhos, né? A maioria deles vem com filhos, então agradecer o que foi bom, o que teve de bom ali, né? E não só olhar a parte negativa do outro. Eu acho que em tudo dá graças, né? Em tudo dá graça. Tudo é aprendizado, não tem verdade. jeito. Posso falar aqui? Pode, que vontade. Eu achei isso tão interessante, porque quando ela fala, esse pedacinho foi muito bom. Ele fala, Nada é por cara, acaso. não é por Se acaso. não É a consciência do olha livro. O que eu falei. A gente passa por um período de doença, vamos dizer assim, daquele caos, né? Então, quando ela fala que aí você tem que buscar orientação, um período que você tem que segurar para cuidar dos seus ferimentos. Aí você vai buscar orientação, você vai tomar medicação, você vai meditar sobre o futuro. Só que esse período que a gente passa do caos, ele tem que ser limitado. É o luto, né? É o luto. Então, assim, aí, quando ela fala que 1 a 2 anos é tão interessante, porque eu fiquei 2 anos. Eu falava, vai passar, que eu sei que vai passar 2 anos. Então, eu passei por tudo isso. Então, até poder... Aí vem a gente sai daquele caos e a gente começa a ressurgir. Não vou dizer como uma fênix, mas a gente começa a encontrar lá dentro do caos a luz. Então, sempre sabendo disso, buscando, sempre não desistindo de si e sabendo que, quando eu falo que vai passar, é a história do luto, do ciclo de vida, morte e vida. Ainda bem que vai passar, porque senão a gente não aguenta. Sim. Aí a gente tem que fazer aquela desconstrução, né? Eu fiz até um vídeo também que tem a desconstrução do que eu não sou, para a gente poder construir quem verdadeiramente eu sou.
Então, esse pedacinho aqui vem acolher Eu bastante. gostei disso, a desconstrução do que eu não sou. Tá no canal, já dá o spoiler, onde é que eu vejo esse vídeo aí? Tá lá no canal do Eu Famoso. Meu famoso. Eu fiz um ciclo de vídeos falando sobre justamente essa fase da desconstrução do que eu não sou, de crenças e tudo, de essas questões todas da mulherada. Porque a barra de Axis é exatamente isso, né? O convite é desconstruir mesmo, né? Porque eu falo, a gente vem expandido. O que vai nos limitando é os pontos de vista, os julgamentos ali, que são coisas que você nem teve a escolha de aceitar, porque quando você era criança foram introduzindo para você. E aí a ideia da barra é isso, quando você corre a barra, que desconstruir tudo isso, é destruir para ter um terreno novo ali para você poder plantar tudo aquilo que você entende que é contribuição para você. Que aí você está consciente para poder fazer a escolha. É igual, por exemplo, o luto. Quando a gente tem inteligência emocional, a gente entende que a tristeza também é positiva, faz parte. Só que eu não vou emergir nisso. Eu vou viver aquela tristeza, vou aprender e vou seguir. Porque vai passar, né? A grande questão é que as pessoas estão tão descontroladas que elas emergem nisso aí e acabam aí. Vai no fundo, né? Esses dias eu vi só falando um pouquinho, eu vi um texto, achei bem interessante, um colega colocou no Instagram. Quando você nasce, você já te coloca um nome, né? Já te define sua religião, já te define o que você vai... de futebol. O time de futebol, já te define tudo. Até a data que você vai nascer, né? Porque não é para natural, né? Se for cesárea data se for marcada, de você... Então, signo. a sua vida é definida pelo outro. Então, a gente passa uma vida tentando desconstruir isso. Para realmente achar quem eu sou, para você definir o que é bom que eu vou escolher da parte do meu pai e da minha mãe, que é bom para mim, que me acrescenta. Porque as crenças, elas têm data para acabar, ainda bem. Porque elas são necessárias, porque se eu estou aqui é por causa foram crenças que me construíram. Todos nós estamos aqui, então a gente precisa de começar a dar data limite para essas crenças que eu não preciso levar pro resto da vida. Principalmente as crenças que limitam a gente, né? Então, e a questão das crenças, do meu ponto de vista e aprendizado, é o seguinte: eu tenho crença que eu preciso para sobreviver a um período. Eu não preciso carregar essa crença depois que ela não me serve. Então, assim, se eu usava manequim até de roupa de 16 anos, na hora que eu fiz 25, a roupa de 16 não serve cabe mais, né? Então, tem essas questões que a gente tem que perceber, e a gente fala do desapego, e esse livro, ele vem com vida, morte e vida, porque é o seguinte: eu tive uma crença, e você traz aí o Barra, e eu vou trazer outra coisa aqui, que chama o Enneagrama também, que ele fala, você precisou recorrer àquela crença num momento de você precisava sobreviver, né? Por isso é que eles se classificam no Enneagrama os 9 tipos, porque foi aquele, entre aspas, pecado capital, né, que te ajudou a sobreviver. Mas isso não precisa levar para o resto da vida. E entender também, eu não sou só um signo, eu não sou só um tipo, eu sou tudo. Então eu posso transitar, eu tenho que saber em que momento eu estou transitando de uma casa para outra, que é o grande poder do autoconhecimento. Tem horas que eu vou ter que ser má, e eu tenho que ter consciência de que naquele momento eu vou ser a pessoa que fala não, eu vou ter que ser a pessoa que eu vou botar aqui entre aspas, até, posso magoar outra pessoa. Eu tenho que ter essa consciência de que eu sou ruim, eu tenho um lado considerado ruim e eu tenho um lado que por julgamento eu acho bom, mas isso é no meu olhar, no olhar da massa. E pode ser que a Elisbela olhe para mim e eu estou achando que aquele meu ponto é negativo e ela está achando que aquilo é toda a minha diferença. Então, essa questão do julgamento, a gente não só faz em relação ao outro, mas a gente faz em relação a si mesmo. E eu aprendi o seguinte: se eu não me amo, o outro não vai me amar. Ele pode ter a ilusão, ele pode projetar que ele me ama, mas ele não me ama, porque eu não me amo. Se eu não me aceito, o outro também não vai se aceitar. E esse me amar e não aceitar, inclusive, é sair calada dos lugares quando eu for para subir nas tamancas. Eu era uma pessoa extremamente reativa.
E esse livro, com todo o conhecimento que ele me trouxe, com todo o estímulo que ele me trouxe, ele me fez assim, ter paz, ter tranquilidade, ter plenitude. Mas isso aí é exatamente autoconhecimento, né? Você entender como é que você funciona para você poder lidar. E outra coisa, a gente precisa importar com o amor dos outros. A verdade é essa, né? A gente tem esse amor próprio, o outro é o complemento para essa convivência. Porque a gente também está esperando no outro. Está esperando uma metade que vem podre. Não, e o pior nem é isso. É porque aí o podre não é o outro, é como você vê. Né? A fala preconceituosa é de quem recebe, não é de quem fala. Porque às vezes a intenção não é essa. Porque não tem como entrar na sua mente. Então é muito sobre isso, né? Fora só reflete que está dentro. Esse dia eu estava com um colega meu, foi engraçado ele comentando lá que estou em discussão com uma pessoa da família, e aí ele falou assim: você não conhece Deus. Aí eu virei para ele: você conhece? Eu conheço. Falei: tu conhece, tem certeza? Aí ele ficou meio assim, né? Falei: só tem um jeito de conhecer a Deus, cara. Ele: qual? Olhar para dentro. Somos imagens e semelhanças de Deus. Ele não tá fora. Porque eu convido. A religião fala: tá fora. Não, ele tá aqui, é dentro. Você quer ter intimidade com Deus? Tem intimidade com você. Quer conhecer Deus? Se conheça. Porque eu acho que quanto mais você vai se conhecendo, você vai sabendo o seguinte: para que eu preciso gritar se eu posso sair caladinho? Pô, por que eu vou falar se eu posso ouvir? Pô, isso aqui não tá legal. Que eu falo, o estado consciente é você entender o que vai ser a maior contribuição para você. Né? Vou para onde faz sentido para mim. Eu não vou fazer tal coisa, vou lá nas meninas porque é uma contribuição. Aí você começa a fazer escolhas que faz o quê? Mais sentido, mais resultado. Você potencializa a parada, Márcia. Que maravilha, né? Nossa, show de bola. E você, qual capítulo você gosta mais do livro? Mas esse livro, toda vez que eu leio um capítulo, eu falo assim: esse é pra mim. Esse é pra mim. Vai dar época. Aqui exatamente. tem 16 carapuças. Tem 16 carapuças, mas eu vou falar que o capítulo que reverberou mais comigo é o Pele de Foca, Pele da Alma. É um capítulo que realmente, acho que ele me pegou também num período bem que eu estava trocando de pele, e foi um capítulo bem impactante. Tanto é que ele chama A Volta ao Lar, o retorno do próprio self. Então esse capítulo foi um capítulo que mexeu bastante comigo. Como já tem um tempinho que a gente leu, assim, eu nem sei se as meninas quiserem dar um spoiler melhor dele, porque realmente eu lembro que foi o que marcou, mas assim, em termos da história, mas é falando sobre isso, é sobre esse resgate, era um momento que eu estava assim, de transição mesmo, e que eu tentei recuperar a minha pele. Quer dizer, quando ela fala na pele, na verdade, é exatamente essa essência verdadeira, essa essência própria, que eu me tomei de volta, né? Estava meio perdida, meio apagada, meio sem viço, e aquilo veio e fez meio que uma revolução. E assim, gente, até convido que está nos assistindo aí, releia os livros. Que quantos livros já reli que a visão foi diferente, né? Não, você fala assim, livro... mas isso estava aqui da primeira vez que eu li. Exatamente. Esse livro é um exemplo assim, bem propício, vivo, né? Vivo disso, que você lê, e quando você lê uma segunda vez, você já tem um outro olhar, uma outra interpretação para aquela história, né? Porque é do seu momento. Então, talvez por isso que tenha marcado tanto. E assim, tem um cara que eu sigo, eu gosto muito, que é o Ricardo Jornal, e fala muito sobre isso, né? Que hoje tá nessa vibe, né? Tudo é para no Instagram, li 10 livros, li 100 livros. Cara, ele fala, lê um livro, pega um capítulo e pratica, quero ver se a coisa vai mudar, vai transformar, né? Porque você vai emergir, você vai ler, você vai estudar, você vai buscar entender. E sem pressa também, né? Degustar aquilo, pô, que legal. Pensar, refletir, né? É o que a Rita trouxe. Esse livro, ele traz muita gente para reflexão, né? O mote dessa leitura é fazer com que, quando ela escreveu essa tese de doutorado, e que virou um livro que ficou, acho que mais de 30 anos aí como um dos mais vendidos, é exatamente de propiciar essa reflexão nas mulheres, né? Esse autoconhecimento e essa reflexão para os arquétipos que ela traz nos contos. Eu tenho até dúvida se ela escreveu com essa finalidade, né? Eu não sei, porque mas eu acho que assim, né? Não, é porque a proposta, isso é uma tese de doutorado, porque a proposta era trabalhar o arquétipo de uma mulher selvagem a partir de contos ao redor do mundo, que falasse, que espelhasse, que contextualizasse o que é as facetas da mulher selvagem.
né? Eu acredito que essa é a coisa assim, que nem a Nona Sinfonia de Beethoven. Quando ele escreveu, ele jamais imaginou que 500 anos depois, vamos dizer, assim, ia ser uma bela música até hoje. Atemporal, né? É atemporal. Ô, Liz, qual foi o maior tapa na cara que você levou aí desse livro? Um deles só, tá? Um deles. O tapa na cara Barba Azul foi um tapa. Porque quando eu descobri, depois da terceira leitura, do terceiro o espaço que a gente começou a fazer a leitura, não foi na primeira vez. Porque quando eu cheguei, estava fazendo a leitura do Barba Azul, que foi aqui, era aqui em Taguatinga. Mas numa leitura que eu fiz do Barba Azul, não sei se foi em Águas Claras, quando a gente começou, eu levei um tapa quando eu descobri que eu era meu Barba Azul. Seu sabotador. Eu que era minha Somos. própria sabotadora. Eu, Joe. Então, assim, e aí logo depois, o livro é muito gostoso, porque o Barba Azul dá uma porrada, depois você vem com a Vassalissa. Vassalissa que é o eu, minha intuição, é o eu lá dentro, né? Então, assim, o livro ele tem essas coisas. Ele joga você pra lá, joga pra cá e vai dando aquela maldadazinha. Apanha e sofre. Morde a sopra, né? Morde a sopra. E, então, pra mim, foi um tapa. E uma parte do livro que eu gostei muito, que é uma parte que eu me identifico, né? O Barba Azul foi o tapa. Foi o Patinho Feio. Porque a gente vive tentando se encaixar num lugar para agradar os outros. A gente fica tentando ser o que a gente não é para agradar os outros. A gente fica preocupada com o questionamento dos outros, né? Como você estava falando anteriormente. E o Patinho Feio, ele traz isso. Que é um patinho que fica ali criado, largado, e ele fica tentando se encaixar num galinheiro, no chiqueiro, estou fazendo uma interpretação minha aqui. Então, vários locais ele fica tentando se encaixar. E aí, quando ele vai para um lago, que ele se olha no espelho, é emocionante. Eu me imagino nisso, que eu gosto de me transportar. Que ele se olha no espelho da água, ele vê que ele não é um patinho feio, ele é um cisne. Então, ele se identifica com os outros que estão lá. Então, é uma história muito bonita, que mexe muito com a gente. E traz a gente, assim, tirar esse auto-julgamento, não procrastinar, né? Que a gente trabalha muito com isso. Sabotar. Então, é isso. É você não tentar ficar se encaixando, mas uma hora você encontra o seu lugar. E aí, quando você encontra o seu lugar, você vê realmente quem você é e a sua beleza. Entra o capítulo da pele de foca, que é quando você vai de volta ao lar, né? Que é o que ela fala nisso. E é bacana, esse dia eu vi uma mensagem muito interessante, fala assim que passarinho na gaiola acha que voar é crime. Porque da crença, né? Tá encaixada, acostumou com aquilo, né? E o quanto a gente se encaixa, né? Pra agradar outras pessoas, ou pra ter o like que a gente tem hoje, essa questão do like, a validação. Sendo que a gente não precisa de nada disso, né? É simplesmente ser você mesmo. E que bacana ser você, né? Porque só existe um de você. Só existe um, exatamente. Não é verdade, Márcia? E eu acho que o livro sempre está convidando a gente ter esse olhar, né, de olhar pra gente, nos aceitar e nos potencializar. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer o melhor, vamos se entregar, vamos vivenciar tudo isso, que vai passar, né, minha amiga? Vai passar, graças a Deus tudo passa. Ainda bem que Até tudo porque passa. nós somos mulheres comuns. Mulheres comuns, exatamente. Eu falo que esse conto, só vou contextualizar o que é o Pele de Forca. Pele de Forca é um grupo de sereia, né? Tava nadando ali, né? Tirou a sua pele e foi nadar na forma de mulher. E um pescador pegou uma das várias que tinham lá, e quando elas voltaram para o mar, vestiram as suas roupas para voltarem para as profundezas, a que estava com a sua pele retida, ficou lá procurando, veio o pescador que morava nessa ilha, era solitário, e fizeram um acordo dela ficar fazendo companhia por ele 7 anos. Nisso eles tiveram um filho. Quando chegou aos 7 anos, a pele dela como mulher, né? Que ela estava vestida naquela pele de mulher, começou a ressecar porque tinha acabado o período do trato.
E ele escondeu de novo a pele para ela não encontrar, e quem encontra é o filho, que traz a pele, resgata, e ela volta para a profundidade do mar. E ela volta a ser o que ela era, a sereia. Para mim, esse conto, ele foi assim muito preciso, porque foi nele que eu me dei conta que aos 60 anos eu ainda tinha na minha cabeça uma percepção de relacionamento amoroso como uma adolescente, né? E aí eu vi que não, que o meu papel, a minha pele era de mulher e que eu não vivi. Entendeu? Porque até então, quem estava na direção nessa área na minha vida era uma adolescente. Não era a mulher. E isso fez toda a diferença. Entendeu? Fez com que eu lidasse com a minha carência, com que eu, não vou falar que liquidou, chegou a zero, mas hoje eu sei em que nível ela está, mas abaixou precisamente, né? Mudou o meu olhar sobre o mundo, né? Então, para mim, vestir a minha pele de quem eu sou, de verdade, não importa se você me chama de mal educada, de grossa, de linda, de maravilhosa. Só não pode me chamar de burra, tá? Burra é algo que eu ainda não dou conta de trabalhar. Mas são coisas que, assim, quando eu me visto com aquilo que eu acredito, com os meus princípios, com os meus valores, e eu descobri que os seus 5 maiores valores, todas as vezes que você os desobedece, vai dar caca, né? Então, essas coisas todas eu aprendi aqui. Eu aprendi com essa leitura, aprendi com o suporte dessas pessoas, aprendi a ver, me beneficiar e me estimular com a mudança que eu vejo na outra. A Lisbela, ela sabe disso, que ela trouxe nesse momento para mim uma grande mudança, que é o curso lá da Aliança Divergente. A Márcia me trouxe cada vez mais essa discussão da comunicação não violenta. E assim vai em frente, porque a gente tem uma mala de ferramentas, Tiago, e a gente não usa as ferramentas que tem. A gente prefere... nem sabe que tem, né? Não, a gente prefere sentar e ficar culpando pai e mãe. Apontando, poxa. E lá no Patinho Feio, ele fala, sua mãe fez o que ela deu conta de fazer. Chegou uma hora que é você que tem que ser a sua mãe. É você que tem que se maternar. Só tem uma pessoa que pode mudar a si mesmo, é você mesmo. Não tem outra pessoa, né? A Rita falando aqui, o Barba Azul, quando a gente começa a ler o Barba Azul, todo mundo, todas, não tem uma, já pensa no parceiro, no marido, no outro, no pai, na mãe, no vizinho, no meu patrão, no não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por isso que eu estou te falando que o Barba Azul, ele engana a gente. Aí depois, quando você xinga todo mundo, você joga, né? Tem aquela catarse, né? Expurga tudo ali, tudo. Aí você fala... Aí depois você vai falar, poxa vida, peraí. É o que eu penso. Então, se é o que eu vejo no outro, porque está em mim, né? Isso é bem forte. Então, a gente começa a ver a gente. Aí o Barba Azul fala, opa, isso aqui é o que você está vendo na galera? Isso aqui é o que você está vendo em você. Isso é o que você faz com você. Isso é o que você faz com você. Né? Porque o Barba Azul começa assim. Depois ele volta para você. É tão interessante que aí quando a gente tem aquele momento triste. Que aí a gente chora. Ninguém gosta, né? Porque até a gente aceitar que somos nós mesmos, a própria sabotadora, a que se ilude, a que acredita em conto de fada e tudo mais. Aí vem a hora que a gente chora, e depois vem o conto próximo, né, que é da Vassalissa, que dá aquela calma pra gente, que também faz a gente chorar também. E a parte, para mim, até hoje, mais forte no Barba Azul, e cada vez ela fica mais ainda, é quando a esposa, que não é orientada a abrir o quarto, um determinado quarto de um palácio lá, ela vira a chave e ela vê os esqueletos de mulheres, das ex-mulheres. Então eu costumo ver assim, não dá para desver aquilo que foi visto. Uma vez que você toma consciência do seu início de processo de autoconhecimento,
seja ele por qualquer outra razão, acabou. Você nunca mais vai ser A mesma ignorante em relação a você e nem ao outro. Pode até fingir, né? Não querer ver, mas tá lá, né? Não, você fazer uma opção por ignorância, porque você desconhece, é uma coisa. A partir do momento que você sabe o que é permitido, o que não é permitido, e por que é permitido, e por que não é permitido, quando você entende toda essa dinâmica, fatalmente você vai mudar. Não tem como. Sabe? Fato, né? E é isso aí, universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Hoje um papo maravilhoso com as mulheres aqui, Clã das Lobas, falando sobre esse livro maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos. Recomendo você comprar, é baratinho, é um investimento que você faz. Todo investimento que você faz em você, autoconhecimento, é potencializar a sua existência. Ninguém fala assim, qual o segredo da vida? Você vai fazer só uma coisa, viver. E desfrutar o melhor que tem. Mas tem que ter conhecimento, fazer escolhas que fazem mais sentido para você. A gente tem que começar a entender, gente, quando você compra um livro, você adquire um curso, você faz na constelação, é um investimento que você faz. Eu fico que as pessoas pensam assim, não vou fazer não, vai lá comprar cachaça, a coisa só vai piorar. Não faz nada que vai agregar, cara. Exatamente. Então, bota na sua cabeça, esse podcast aqui é um conhecimento, um investimento, você não vai pagar nada, só dá seu like aí, deixa seu comentário. Às vezes fica querendo que o mundo transforme, as coisas mudem, mas você não faz a sua parte. Então o convite é, primeiro, pega esse conhecimento, aplica na sua vida. Segundo, inscreve no canal aí e depois compartilha, meu jovem, porque a gente só dá o que a gente tem. Aí a gente tá querendo, acho que é que as pessoas nos amem. Você tá se amando? Às vezes você quer que o outro faça algo de uma forma, mas você tá fazendo? Uhum. Que é o famoso ser para ter. Aí falar pro professor e culto e conhecimento é poder, né? Qual é o maior desafio, Márcio, do seu ponto de vista da mulher hoje? Você que está lá na conciliação, você trabalha com muita separação, no seu olhar, qual é o maior desafio hoje das mulheres aí, do seu ponto de vista? Eu acho que ainda é um pouco do se expressar, mas se expressar de uma forma que o outro possa entender. Às vezes a mulher, ela, assim, ainda pela questão de crença, ela vive muito ainda no mundo da fantasia, do achismo, né? Então, dentro de um relacionamento, ela acha que a pessoa é obrigada a entender o que ela quer dizer. E quando ela não fala de uma forma clara aquilo que ela quer, de fato, que ela não tem essa dificuldade ainda de se expressar. Às vezes ela culpa o homem, porque o homem não fala, porque o homem isso, são mais calados. Mas ela também tem esse desafio de chegar e falar como que ela quer que as coisas funcionem. E tem a questão, o cara para falar que não quer, né? Exatamente. Ele tem direito também, né? Que ele tem direito. E talvez o de aceitar o não, o de aceitar uma negativa. Eu quero assim, não, mas assim eu não quero. Então, essa questão do pertencer, do ser aceita pelo outro, né? Isso passa também um pouco da forma que você vai trazer as suas questões mesmo, compartilhar, né? Falar isso às vezes é um desafio. Com certeza, eu acho que comunicação é desafiador em qualquer relacionamento, Em né? qualquer relacionamento. Homem e mulher, né? Tudo. Ulisses, você quer dar uma constelação também? Qual é a demanda que chega mais para você lá? Tem tudo a ver com o livro, né? Esse convite, né? O que mais chega, geralmente é problema, questões realmente de relacionamento, né? E aí claro que o livro a gente vai percebendo que a dificuldade maior é o relacionamento consigo, né? Consigo. Então, assim, traz isso. A dificuldade de se conhecer, a dificuldade de se amar, que a Marcinha está falando aí. Então, o que mais vem aí, sempre é o outro. Sempre é aquela história de achar que eu consigo manipular, o outro é uma marionete na minha vida e eu vou mudar e vai transformar que meu marido isso, que meu namorado isso, que minha mãe isso, que aquilo. Sempre é assim. Então, a maior parte, geralmente, é de relacionamento de casais. E pessoas também, mães, muitas mães, porque é muito minha linha, mães com filhos que têm suas limitações, então eu atendo também muito. E para mim, o que eu mais gosto, né, de trabalhar nessa parte, que é a parte que trabalha com essa sensibilidade das mães, os filhos que são especiais, que têm limitações, algumas coisas preventivas que a gente trabalha e
mudar a cabeça um pouco aí do que a gente pode... Ontem mesmo eu estava falando com a mãe, falei, não é ele, é você. Nós vamos mexer em você. Para refletir. E eu, muito tempo, eu fui entender isso, Tiago, já tinha uns 40 anos. Porque anteriormente eu não entendia. As pessoas falavam, problema de pai e de mãe. Como é que é pai e mãe? Como é que não sei o que é pai e mãe? Pá. E depois que a gente vai entender, opa, realmente o problema sou eu. Porque os filhos, eles mostram pra gente, sim, eles são espelhos da gente. De tudo que eles estão vendo ali da gente, das nossas coisas boas e ruins. Então a gente tem que... E isso dói. E muitas vezes quando você fala em casos de separação, que você tem que amar, né, o que eu mais vejo, e a gente vê isso direto, que o pai do meu filho, né, odeia o ex-marido, que é o pai do meu filho, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Eu falei, você ama seu filho? Então você ama 50% dele, que é o pai que você escolheu. Então você não tem raiva você tem raiva do homem que você escolheu, ou seja, você tem raiva da sua escolha. Você não tem raiva do pai do seu filho. Que foi sua escolha. Que foi sua escolha. Então, muitas vezes a revolta é a raiva da escolha. Não da pessoa. Aí se frustra, fica com raiva, quer descontar na criança. Eu falei, não, mas você escolheu o pai certo pro seu filho. Porque se a partir do momento que eu amo meu filho, inteiramente, totalmente, eu tenho que amar o pai que eu escolhi para ele. Então você vai ter que engolir, nem que você não queira, você vai ter que engolir isso. São boas reflexões, né? Eu gosto muito do livro, por isso que ele te gera... O livro... Ele estremece mesmo suas bases, né? Então, a gente, como você estava falando, a Rita estava falando, a gente trazendo esses conhecimentos, agrega a gente. Né? O conhecimento de uma, de outra, a gente vai juntando, vai tecendo, né? Aquela coxa de retalhos. E aí a gente vai criando uma coxa mesmo, enorme, de conhecimentos. E aqui que a gente vai fazer com isso? Muitas vezes, muitas coisas que eu aprendo não vão servir para mim, mas no momento certo ele vai servir para alguém. Você pode ter certeza. Vai servir para alguém. Vai servir aquele pedacinho para uma pessoa que está ali. Então, os atendimentos, geralmente, é essa parte aí. A gente procurar... E cada atendimento, assim, a pessoa fala assim, quantas constelações? Não pode fazer não sei quantas constelações. E eu vou falar aqui, quem quiser que ache ruim. Quantas constelações? Você pode fazer quantas você quiser. Porque eu tenho 8 anos que trabalho com isso e até hoje eu me constelo. Porque cada atendimento que eu faço eu tenho que aprender. Cada atendimento que a Márcia faz, cada pod que você faz aqui... Você aprende. A gente aprende. Não tem jeito. E a vida só acaba quando acaba. É um ciclo. Só acaba. E olhe lá. E é um ciclo que você vai, né? Você vai se construindo, você vai aprendendo, é um ciclo de vida, morte e vida, como o livro traz, e é assim. Não tem como. Eu só pode fazer uma vez ou daqui. Cara, fica a critério. Eu vou mandar um abraço, eu encontrei com ele esses dias. Quero mandar um abraço, pessoal do Festa que Cura. É um lugar maravilhoso. Tive a oportunidade de ficar lá 4 dias no festival lá. Tivemos vivência com a Sagrada Medicina da Floresta. Então, um abraço lá pro Luiz, pra Tati, que casaram lá, pro William, pra Rosa, o pessoal da casa. Foi um festival maravilhoso. Festa que Cura, procurei, que é um lugar muito bacana pra você experienciar a medicina, né? O amigo Rodrigo é psicólogo e fala, cara, só veio pra gozar, aproveita, cara, aproveita! Deus já entregou tudo pronto. E eu tava conversando com um coroa, por isso que eu falo, a gente tá sempre aprendendo, né? Mandar lá pro meu amigo Kim, né? O cara é muito bacana, o senhor. Kim? É o sobrenome dele, né? O nome dele é Iris, muito bacana. E aí, ele falou assim, cara, sabe qual é o problema da vida? O cara fica botando açúcar no café, pô. Fica botando sal no café. Simplifica, né? Você vê, a pessoa chega na constelação com o padrão. Cara, sei lá, cara, vive o processo. Exatamente isso. Né? Vive aquilo, experiencia, né? Tudo é isso. Se você vai fazer reiki, você vai fazer reiki. Cada vez que você aplica um reiki, você recebe uma reiki. Energia nova. Não é isso? Eu não estou em transformação? A gente não morre célula e vive e nasce célula a todo momento? Como diz meu amigo aqui, para ficar botando sal no café. Exatamente. Simplifica, né? Exatamente isso. Minha amiga Márcia. E pra você, como é que você vê o cenário hoje? O que precisa trabalhar? Olha, eu até no domingo eu fiz um comentário numa roda de família, estava eu e meus irmãos conversando, aí alguém começou a falar um negócio de mulher, eu falei assim, gente, hoje é o que eu vejo a maior dificuldade, porque eu vivi ela, né, e posso falar superei, é que as mulheres estão em relacionamentos abusivos por carência.
Entendeu? Não entenderam, na verdade, que e isso, né, na Aliança Divergente a gente vê muito, é o seguinte: construção de relacionamento saudável começa com você sendo saudável. Não adianta eu tenho várias distorções de percepções. E eu preciso fazer essa correção hoje para fazer tudo aquilo que deu errado para trás dar certo daqui para frente. Né? E não só na questão de relacionamento, mas as mulheres às vezes ficam no trabalho porque tem medo de mudar, porque tem medo é porque eu não sou competente, fica com aquele relacionamento, porque eu não vou dar conta de sustentar os meus filhos, porque eu vou ficar nesse lugar, sabe? É tudo assim, é muita carência, que é o que a Márcia falou, a gente foi estimulado a pensar, eu não sei, vou dizer se é a população mundial, mas pelo menos a cultura brasileira, a vivermos como princesa esperando um príncipe, né? E na verdade quem não espera é nunca isso. alcança, né? Desculpa da Disney. E na verdade não é isso. Se eu não lidar com a minha carência, eu nem vou dar conta de lidar com a carência do outro. Até porque o príncipe vem carente também, né? No pacote. Frequência, né? Eu só vou ver alguém que não se enxerga também. Cara, eu li um livro que faz tudo. Eu vou até depois botar no rodapé, que é o do Osho, que fala os nós. Ele fala o seguinte, que você cuida do eus para ter os nós. Que é esses momentos de conexão do casal. Porque existe o ser humano Thiago, existe o ser humano Sabino, que é minha esposa, que tem sua vida, tem os seus questionamentos e tudo aquilo, mas tem um momento que é o nós, que é o momento do casal se encontra, né? Porque assim, a gente aprende muito isso, de olhar para fora, cuidar e não cuida de si mesmo, né? É o que tem um cara que fala que eu corrijo em mim o que eu não gosto do outro. Isso. Né? Que é muito sobre esse olhar para dentro, né? Esse convite, né? A Maria trouxe essa questão sistêmica. O Bert, ele fala, de olhar cada um cuida de si e juntos a gente cuida da relação. Cuidar da relação como uma entidade, como se fosse uma terceira pessoa. Você ser você não pode deixar de ser você. Né? Você vai construindo. Mas a relação, quando o assunto é o relacionamento, então os dois têm que estar juntos. É isso aí, você está falando dos eu e dos nós. Muito bacana Só demais. filósofo. Eu sempre falo que no final tudo é a mesma coisa, só muda mesmo o caminho, né? Que eu falo que é o amor próprio. A gente, né, busca sempre fazer o melhor pro próximo também, que vai impactar na gente também, né? E basicamente, agora cada um escolhe o caminho, escolhe o livro, escolhe a teoria, faz o que... Nada, tudo é contribuição, que a gente fala na barra de arte. A gente tem que procurar... Eu tenho uma frase da Cohen que eu gosto, o outro é quem nos faz. Legal. Então, o que eu vou permitir que o outro vai fazer em mim? Se aquele está me gerando raiva, ira, coisas que são ruins, são negativas, adoecer, sai fora. Porque você não vai mudar ele. Você vai adoecer e você vai se ferrar. Agora, se o outro me constrói, se o outro desperta em mim algo bom, né? Uma profissão, um trabalho, uma coisa que vai me crescer, que vai me expandir, então esse é bom. E isso serve para tudo, não só o relacionamento de casal, como o relacionamento de amizade. Você tem uma amizade que te impulsiona, beleza. Você tem uma amizade que só te critica, te julga e tudo e tal, tipo as invejosas que tem, sai fora. No Acre a gente fala que, cara, a maior potência que a gente tem é a escolha. Sim. Porque você pode exatamente isso. Cara, não quero. Escolha diferente. A gente precisa de ter autocompaixão. Verdade. Né? O amor é uma palavra muito grande que, se fosse falar aqui, eu falaria aqui o dia inteiro de um monte de coisa de amor. Que eu tenho até uns amores que eu estudei, que eu até fiz o vídeo, tá no canal, sobre os tipos de amor que tem, Stories, tem amor Eros, tem Ágape, vários outros. Então, assim, mas a autocompaixão. A gente precisa de ter essa autocompaixão, porque muitas vezes o amor... Muitas pessoas, a gente fala no lado sistêmico, muitas vezes as pessoas ferem por amor. O amor cego. O amor cego. Né? Que é o amor, é o honrar algo que seja, honrar algo que seja pro menos dentro do sistema familiar. Muitas vezes é igual, dando um exemplo, um filho que repete um pai que tem vício,
ele tá amando o pai, só que é um amor cego. Esse dia eu vi pro um menos, palestrante né? falar uma coisa, É a achei lealdade. interessante, né? Que ele fala assim, que não fala te amo pra esposa, pergunta se você se sente amada, né? Que é no sentido do ato mesmo, se você sente. Ele sentir, pergunta? Ele não fala assim, ele fala assim, eu não te amo. Ele fala assim, você se sente amada? Porque o amor tem que ser refletido em Sim. atitudes. Exatamente. Aí Exatamente. tem um isso. livro, eu fiz uma classe, cara, de barra que eu falo que é um bug, né? Que tem um trecho que fala assim, relacionamento feito diferente. Procurei a amiga Juanita, é uma classe maravilhosa, que fala assim que é controverso, que fala assim que o amor diminui e a gratidão expande. Porque quando ele fala amor, é como se eu estivesse encaixando em algo. Quando eu falo gratidão, eu estou expandindo mais ainda. Então, assim, porque a gente aprende, né, hoje na sociedade que eu te amo. Seria o quê? Eu estou encaixando aquele molde seu de amor. E aí eu não começo a me existir mais. Aí quando eu falo, eu sou grato por você, é o contrário, eu estou expandindo. Porque eu estou falando o quê? Que você é contribuição. Então, eu vou São te falar coisas uma que. coisa. São questionamentos interessantes pra gente Então, levar pra vida. Eu vou te dar uma dica pra você e pra quem estiver assistindo. Em vez de você chegar pra sua esposa ou pra seu filho... Você tem filho, Tiago? Tem uma enteada. Tem enteada. Filho, qualquer pessoa que seja. Você chegar... eu te amo. Você olha bem no olho. E fala, muito obrigada por tudo. Porque isso, chega a arrepio. Porque isso expande. Como você está falando da gratidão, isso expande, isso acolhe. Quando eu amo a Márcia, eu falo para a Márcia, muito obrigada, amiga, por tudo. Eu penso em todas as coisas que ela já proporcionou para mim na minha vida, que ela nem sabe. Verdade, que é verdade. Se eu falo isso pro meu filho, eu falo isso pro meu filho por ele ter me tornado mãe, por ele ter dado... Eu passei por altos e baixos na vida e tal. Se eu falo pro marido, pro namorado, pra esposa, o que seja, eu agradeço por tudo, pela família criada, por tudo que eu aprendi naquilo, tudo que eu vivenciei, tudo que eu me construí, desconstruí, tudo que eu sou, que eu vou ser, que eu vou... Tudo. Então, o muito obrigada por tudo, ele é muito grande. Quando você estiver lá com sua esposa, você olha nos olhos. Olha do Robonopono. Olha aí. Uma coisa. Você tem que olhar dentro da retina dos olhos dela. Você. Você tem que olhar você dentro do espelho e fala. Depois você me conta, Tiago. Vou pegar também essa Menino do diquinha. céu. Tá vendo como é que é? Essa diquinha. A gente, Tudo é a gente contribuição, sempre né? aprende, minha Também filha. quando a gente não tem um julgamento e tá expandindo, né? O julgamento a gente fala no Axis que ele limita. A gente fala que fica muito na pergunta, né? E a pergunta expande, a resposta limita a uma possibilidade. Por isso que é as infinitas possibilidades. Mas toda vez que a gente está aberto a aprender e desenvolver, Sempre. é isso. É entender que o outro é contribuição, mesmo quando ele nunca achou que não era contribuição, né? Exatamente isso. Você tá honrando tudo aquilo e seguindo, né? Que papo maravilhoso, bom demais. Ô Rita, lê um trecho, abre um trecho pra você. Fecha aí, vamos lá. Vamos abrir um trecho e compartilhar com a galera aí. Ao contrário de uma apresentação de balé na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem, inseguros, aqui uma puia. Como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela? Arrumando seu trailer? Quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados e são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo desmanchada pelo suor. Se um cinto da dança, que pertenceu ao avô da dançarina, se partir no meio até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar porque está se tocando em uma última música na hora índia de Tony Lujan, na Rádio Taos, em homenagem a Kit Carson. Esse pedaço aqui ele está narrando um evento que vai ter, que a próxima atração é a dança da borboleta. Só que é o que acontece na vida. A gente vai ter um evento e esse evento a gente não sabe como ele está sendo construído. Então, desses 20 minutos de espaço que você demora, ele pode ser de uma eternidade. Porque a gente é a nossa percepção.
E é o que a Alice trouxe agora da autocompaixão. Quando eu tinha 16 anos, eu pensava com 16 anos e tomei decisões como uma pessoa de 16 anos. Hoje eu tomaria outras decisões, mas eu não posso cobrar daquela pessoa que tinha 16 anos que tomasse uma decisão de 65. Eu tenho que acolher essa pessoa de 16 anos para eu poder mudar a minha história. Porque enquanto eu não estiver me acolhendo e tendo autocompaixão, eu estou aqui sem prestar atenção no que está acontecendo no momento aqui e agora. O cinto quebrou. O cinto era do meu avô. O que isso está dizendo? Isso é a mensagem da tradição que foi trouxe, né? Eu sei que está na hora da gente terminar. Eu queria, assim, dizer que esses dias eu li uma coisa e faz muito sentido. Eu, Márcia, todas essas mulheres dessa atual geração, nós somos o resultado de todas as gerações de mulheres das nossas antecedentes. Quantas dessas mulheres que eram minhas antecedentes não queria ter um espaço para dizer assim, olha, eu não sou quem você acha que eu sou. Por favor, olhe para mim, para dentro da minha retina, se veja, para você se ver com os meus olhos. Exatamente. As mulheres são fortes. Só peça o livro aqui. Pessoal, ó, só pra vocês não esquecerem que tá nos assistindo aí, ó, Mulheres que Correm com os Lobos, que é um investimento maravilhoso. É um valor bem acessível. Acho que quando eu comprei pra minha esposa, acho que era R$80. Você tá não, assim. Tem promoção às vezes na Americana, eu comprei esse por R$30. Aí, ó, isso que é um investimento. Pega e vai ler. Tenha coragem de olhar pra dentro. Eu acho que o maior ato de coragem é quando a gente olha pra dentro. Pra reconhecer que a gente tem luz, que a gente sombra. Sombra. Tá tudo certo. Vamos trabalhar. E vai passar. Vamos trabalhar, vamos se vai divertir. Passar um dia. Mas, ó, Rodrigo, vamos sorrir, vamos se divertir, né? Raul Seixas, né? Vamos sorrir pra morte. E vamos, quer falar uma lembrando do livro, quero que quem tiver dúvida, né? Não é só comprar o livro, na verdade, é comprar e ler. Isso. E se tiver alguma dúvida também, acessar o perfil do @clandaslobas.docerrado. Pode perguntar pra gente, pode acompanhar os próximos encontros para estar presente. E lembrando, Thiago, eu quero falar, não sei se isso vai pro ar hoje, amanhã a gente vai ter um evento também no Anima Coworking, inclusive falando também sobre relacionamento à luz da visão sistêmica, da PNL e da CNV. Qualquer pessoa pode ir? Qualquer pessoa pode ir. Pode ir também? Pode, o homem está convidado, está às 19 horas. Então, você conhece lá o Espaço Dona? Oxe, demais. Então pronto. Tá convidado, então. E todo mundo que está assistindo também, querendo comparecer, só entrar em contato também pelo perfil da @mariamartinsecia, não é isso? Acho que é isso. Ou do próprio Anima Coworking. Então vamos lá, agora vender o peixe. Liz, fica à vontade, também consteladora, né? Vende seu. Eu queria falar para vocês que eu faço atendimento, sou consteladora, trabalho com renascimento e regressão também de memórias, tudo é baseado na visão sistêmica também, e várias outras técnicas também. Faço atendimentos, qualquer coisa pode me procurar, até pelo canal do Thiago também, acredito que também tem acesso. Vou deixar no rodapé lá o telefone. Tem meu Instagram, Lisbela Almeida, _. Lá a gente... Eu vou te revirar do avesso, vai levar muito tempo para análise, não. Eita, nós. Então a gente vai trabalhar com muita coisa, dá pra gente trabalhar, eu gosto do meu trabalho, já prepara 2h30 de atendimento. Eu trabalho também com as constelações para os animais, que isso é um outro tema, né, Thiago? Não, porque trazer um dia interessante, não conhecia não. Tem com muita animais coisa. Ou para os animais? Para os animais, que eu trabalho com os tutores, que tem seus animaizinhos do dói, tudo. Problema de comportamento e várias outras coisas que dá pra gente ver através das constelações, muitas coisas aí, tá? E ajuda muito. E uma coisa que você estava falando aqui, só que pra gente, para adquirir o livro, você estava falando e me veio uma frase: troque um comprimido por um livro. Boa. Então você vale demais, porque um livro, que seja esse, que seja qualquer outro, buscar uma leitura é um remédio, é uma prevenção, é uma coisa profilática, é uma vacina. E é uma vacina que faz bem. Bom demais. Márcia, fica à vontade, quer vender peixe também? Rita. O meu peixe chama-se Clã das Lobas do Cerrado. É justamente um espaço seguro
e um espaço de acolhimento da mulher que você é e da mulher que você quer ser. Porque é o que a gente chega lá, muitas mulheres, né, como eu também cheguei, a gente chega muito ferida e às vezes nem tem consciência do tamanho da ferida. E a gente está lá com várias situações, várias coisas assim, acontecimentos que só faz a gente continuar, porque até hoje, né, nós não recebemos nem um centavo. É um trabalho que a gente começou a fazer e teve muito dividendo em termos de realização, de saber que a gente está melhorando o mundo, não está melhorando a vida só de uma mulher, a gente está melhorando o mundo. E a nossa, né? A nossa. Eu falo que a melhor forma de mudar o mundo é mudando você mesmo. Né? Então, automaticamente você vai ter uma consciência diferente, fazer escolhas diferentes que vai impactar naquele sistema seu ali, né? E é muito bacana. Meninas, eu sou muito grato, né, por conhecer vocês. Fizemos um trabalho ali muito bacana na Ativa FM, de estar sempre lá com o livro, falando capítulo por capítulo, acho que é muito importante. Convido que nós estamos assistindo aí, como eu falei, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Acho que muitas vezes a gente tem muita coisa boa, a gente compartilha, né? E convido quem é homem aí, né, a aprofundar um pouquinho mais, a conhecer também. Eu acho que é sempre importante, né, a gente ter esse olhar, ver, perceber, acolher também, né? Porque eu falo que o julgamento não leva a lugar nenhum, o acolhimento sim, sempre vai ter um crescimento de ambas as partes, né? Sim. E lembrando, deixar no rodapé do vídeo aí o Instagram das meninas, o telefone também, pra vocês ficarem à vontade, conhecerem. E se permitam, igual eu falei, às vezes, pô, gasta uma hora vendo uma série, uma coisa, vai ler, ou vai lá, né, na palestra, vai lá na leitura, que eu tenho certeza que vai ser uma contribuição muito mais ainda para você no seu dia a dia. Vocês estão preparados para a pergunta final? Quem quer começar com a pergunta final? Como Você, Márcia? pode melhorar? Vamos lá? É essa a pergunta? Vamos lá, a pergunta final é... Então vamos. O universo, como pode melhorar, minha amiga Márcia? Eu acho que o universo ele melhora com a melhora de cada um de nós, né? Você acabou de falar aí que nós somos o universo, nós fazemos parte do universo, nós somos filhos de Deus, nós somos, eu falo, poeiras cósmicas, como diz uma amiga minha, nós somos poeiras cósmicas, então a gente se melhorando, né? E a gente se melhora como? Com o conhecimento, com o autoconhecimento de nós mesmos e o conhecimento que a gente aprende na vida, pelas experiências, pelos livros, enfim. Então, eu acho que o universo ele melhora a partir da melhora de cada um de nós. Então, vamos lá, Rita. O universo, como pode melhorar? Eu vou bater na mesma tecla, né? Como é que eu posso melhorar? Me autoconhecendo. E autoconhecendo, ele exige autorresponsabilidade. Eu acabo com as minhas justificativas, porque é eu que permito que tudo aconteça na minha vida, não é o outro. Eu que permito. Qualquer situação, ela seja boa ou ruim, eu permiti que aquilo acontecesse, né? Ou eu preferi que aquilo acontecesse também. Eu fiz essa escolha, né? Então, eu acredito que como é que o universo pode melhorar? Com a gente tendo o autoconhecimento de quem nós somos nesse universo. Nós não somos especiais, nós não somos a cereja do bolo, mas nós fazemos parte do bolo. Bom demais, Arro. Liz, minha amiga, o universo, como pode melhorar? Eu vou deixar uma frase aqui para o universo, para quem estiver escutando. Jamais seja infiel a si mesma. A gente precisa ser fiel a nós, agradar a nós, sejamos autênticas, sabendo que nós somos imperfeitas, mas que e ser perfeita é muito chato. Mas não seja infiel a si, sendo fiel ao outro. E isso é aquela história, não agrade aos outros deixando de agradar a si mesma. Então, faz parte isso aí do junta tudo, da autocompaixão. Obrigada. Meninas, gratidão por tudo, muito obrigado. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Valeu, um abraço, Arro. Energias positivas e até o nosso próximo encontro. Arro. Arro.